Olha aí, meu amigo, o senhor Sidônio Palmeira era a grande aposta do governo Lula, o principal ministro dele hoje, sem sombra de dúvidas, o que mais se encontra com o presidente, participa de todas as reuniões para direcionar a comunicação do governo e tudo mais. A comunicação foi tratada nos últimos 2 anos como sendo o calcanhar de Aquiles do governo, porque o governo é muito bom, a administração é muito boa, a economia está indo de vento e popa. As pessoas só não sabem disso, elas só não são informadas disso. O problema está na comunicação. Pois bem, o cara está há 3 meses no comando da SECOM do governo Lula e as redes sociais do Molusco tiveram uma queda de engajamento nesse período, 10% de queda nas interações, que já eram bastante ruins antes, mas não apenas isso. A direita cresceu nesse mesmo período, ou seja, a esquerda já tinha uma participação pífia nas redes sociais. Essa participação diminuiu e a direita, que sempre deitou e rolou nas redes, está cada vez mais forte, mais presente. O método Sidônio Palmeira realmente não está funcionando. Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então veja só, né? Sidônio Palmeira, 3 meses de SECOM, era a grande aposta. Agora vai, o marqueteiro do Lula da campanha eleitoral, vai fazer o negócio acontecer. E eu já tinha falado isso lá atrás. O cara, ok, foi bem sucedido como marqueteiro do Lula. Tudo bem que a vitória do Lula se deve muito mais a outros fatores, né? Mas deixa isso para lá. Só que eu já tinha citado o fato de que campanha eleitoral é uma coisa, governo é outra totalmente diferente. Na campanha eleitoral, principalmente de um cara que estava disputando contra o atual presidente, não o então presidente, é uma disputa de guerra, de ataque, né? De você apontar o que há de negativo no seu adversário e falar o que você vai fazer. Um monte de promessas vazias, obviamente, mas pintar um cenário idílico para enganar o povo. Isso funciona na campanha eleitoral, beleza, o Lula sempre fez isso. Agora, no governo, a história é diferente, porque não adianta ficar atacando o governo anterior. Já tem 2 anos de governo Lula. O que o governo Bolsonaro ainda impacta no atual governo? É a desculpa que estão usando lá para o negócio do INSS. Que não, isso aí é culpa do governo Bolsonaro. Não cola mais a essa altura do campeonato. Na altura do campeonato em que o Sidônio entrou, a metade do mandato do Lula. Então, para além disso, o governo não adianta ele ficar prometendo. Ele tem que entregar o que prometeu na campanha eleitoral e ele não consegue fazer isso. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha do povo? Pois é, né? Então, o que o povo está vendo na prática é uma piora da economia, uma piora considerável. Então não tem propaganda, não tem marqueteiro que dê jeito nisso aí. A realidade é implacável. E os números estão aí para provar esse meu ponto. Veja aqui, né, que a comparação do resultado aqui das redes sociais do Lula, desde a entrada do Sidônio Palmeira, é uma coisa completamente patética, né? Veja aqui que, ok, né? As redes, as contas governamentais, beleza, tiveram um crescimento grande, 152%, né? Nossa, isso aqui é impressionante, né? Mas caramba, ninguém segue essas redes sociais. Rede de ministério de alguma coisa, não é assim que funciona. As pessoas seguem pessoas nas redes sociais. Então o que importa realmente é redes sociais do Lula, que inclusive tem um foco muito grande na divulgação de políticas do governo. Como está o desempenho dessas redes? Bem, a interação por postagem das páginas do Lula recuou 10% depois da mudança, ou seja, o Paulo Pimenta conseguiu um resultado muito melhor do que o Sidônio Palmeira nesse sentido. Isso aqui é uma análise, tá? Apenas para frisar, feita aqui pela consultoria Bytes, a pedido do jornal O Globo, que é onde eu estou olhando essa notícia aqui, né? Então, o próprio diretor aqui da Bytes falou o seguinte, né? Que houve um crescimento significativo no engajamento dos perfis institucionais, porém, isso aí não se reverte em aumento da popularidade do Lula, porque
ele tem uma capacidade de falar com um público muito maior. Então veja aqui que o governo como um todo, mesmo com esse aumento aí, teve um total de 4,65 milhões de engajamentos em suas publicações. O governo todo, todas as páginas oficiais institucionais. E o Lula teve 26 milhões de acessos. Então o cara tem 6 vezes mais acessos do que o governo como um todo. E ele está caindo. Não adianta nada o governo aumentar porque não faz tanta diferença no fim das contas. Só que a coisa fica ainda mais cruel para o governo Lula, para a esquerda como um todo, quando você compara isso com a direita. Olha só, os números aqui próximos do Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, tiveram uma alta considerável no mesmo período, nessa transição aí de SECOM do governo Lula. Então veja aqui que o Bolsonaro teve uma alta de 34% no engajamento das suas publicações, né? O Flávio Bolsonaro, 84%. Nicolas Ferreira, 50% a mais de engajamento. Olha a surra que esse pessoal tá dando no governo Lula em matéria de participação e engajamento nas redes sociais, sem ter o Estado nas costas botando dinheiro para fazer a coisa acontecer de maneira orgânica, de fato, né? E olha só, o Romeu Zema, né, o Tarcísio de Freitas, teve um crescimento de mais de 60%. Romeu Zema também são possíveis presidenciáveis. Então todo mundo está crescendo nas redes sociais. Pessoal com grandes chances de cargos importantes no ano que vem. Bolsonaro, Tarcísio, Zema são presidenciáveis. Eventualmente o Tarcísio pode se reeleger para o estado de São Paulo. O Zema pode ir para o Senado por Minas Gerais, se não for presidenciável. Enfim, Nicolas Ferreira, cotado para o governo, até para o governo de Minas Gerais, né? O Flávio Bolsonaro deve tentar manter o seu cargo de senador. Aliás, eu não sei se ele sai agora, né? Eu não lembro exatamente quando que ele concorre novamente. E dá uma olhada aqui. O Bolsonaro tem 90 milhões de interações. Olha o número do Lula. 26 milhões de engajamentos. O Bolsonaro tem mais do que o triplo, né? Mais do que o triplo que o Lula e quase 20 vezes mais que o governo Lula como um todo, que todas as páginas institucionais. É uma coisa completamente insana. A direita massacra a esquerda nas redes sociais. Por isso, né, quando você se perguntar por que a esquerda quer tanto controlar as redes sociais, está aqui, a esquerda não consegue competir nas redes sociais. Ela quer banir todo mundo de direita porque é o que dá para fazer para controlar isso. Vencer no argumento, vencer no engajamento, vencer no debate, no areópago das redes sociais, isso aí a esquerda realmente não consegue. Está muito longe disso, de fato, né? Enfim, inclusive aqui a própria professora aqui, Letícia Capone, né? Do pessoal, que ela é da PUC, ela do Rio, ela falou o seguinte, né, que o pessoal de esquerda tem uma dificuldade muito grande de emplacar temas, né? Eles não falam do que o povo quer saber de fato na prática, né? Ela fala aqui que a esquerda, a direita, aliás, a extrema direita, né? Porque você tem esquerda e você tem extrema direita, só isso. A extrema direita gera um conteúdo divisivo e essas coisas aí, então isso causa mais polêmica, mais engajamento, enfim, né? O grande ponto, contudo, é que, de fato, você tem um debate por parte da esquerda que é completamente irrelevante para a grande população. As propagandas, as campanhas, tudo isso é muito artificial, isso não convence, isso não é orgânico e cada vez mais se prova para todos que a esquerda é incapaz de fazer mídias sociais. Olha aí, mesmo com o gênio do marketing, né, o grande marqueteiro Sidônio Palmeira, o Lula está sendo cada vez menos visto nas redes sociais e o Bolsonaro tá bombando, o Tarcísio está bombando, o Nicolas, o Zema, todo mundo bombando, só a esquerda definhando cada vez mais. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.